Olá a todos e a todas, espero que todos estejam bem, né? Estou aqui nesse vídeo para tentar fazer um teste com vocês de implementar estas pequenas videoaulas, né, pelo WhatsApp. Essa minha tentativa vem no sentido de diversificar para vocês as atividades, não ficar tão restrito à leitura, né, como a gente vem fazendo. Eu passo uma atividade que tem com base um texto, vocês leem o texto, com base no texto respondem as perguntas. Então, já vem sendo feito isso há umas 2 semanas, né, as 2 primeiras atividades foram feitas assim, e essa semana eu estou pretendendo aqui inovar e trazer um videoaula, uma explicação para vocês. Uma questão importante de salientar é que eu sei que esta semana, acho que a maioria dos professores já estão fazendo as atividades pela via do SIGEDUC, só que eu ainda não tenho acesso ao SIGEDUC por uma questão burocrática. Então, provavelmente, durante aí mais uns bom tempo, eu vou passar atividades via WhatsApp mesmo para vocês. Então, esse vídeo é nesse sentido de produzir uma relação diferenciada. A outra questão importante é que, como vocês observam, esse vídeo está sendo postado na terça-feira, porque os horários das disciplinas mudaram no WhatsApp. Então, a história que antes as atividades eram postadas na quinta, agora vão ser postadas nas terças, das 13 às 15 horas. É o horário que eu vou postar a atividade, as explicações. Qualquer dúvida que vocês tiverem vendo essa aula que eu vou dar a vocês, qualquer dúvida que surgir dessa explicação, vocês vão poder tirar das 13 às 15 horas no grupo do WhatsApp. Fora desse horário, não vai ter mais explicações. Então, é importante que vocês vejam o vídeo, prestando bem atenção, e caso surja alguma dúvida, né, relacionada à explicação, aí vocês tiram no grupo, nesse horário. A entrega do trabalho vai ser feita na quinta-feira, só que pela manhã, das 7 às 9 horas. Então, vocês têm terça e quarta para responder às atividades que vão ser propostas. E na quinta de manhã, vocês vão entrar, eu vou abrir o grupo apenas para receber as atividades, ok? Então, dito isto, nós vamos começar aqui nossa aula de hoje, que tem como tema a questão da China e da Índia no contexto das grandes navegações europeias dos séculos XV a XVI. Eu trouxe para vocês essa questão porque ela é muito pouco comentada, tanto nos livros de história quanto nas aulas de história, e é muito interessante perceber essa questão, né, de como esses dois lugares foram extremamente importantes no contexto das grandes navegações, e isso não é muitas vezes esclarecido o porquê, né? Então, o objetivo principal dessa aula de hoje além de vocês descobrirem mais sobre esses países, né, sobre esses dois países, sobre esses dois antiguíssimos países do mundo, né, e os mais populosos do mundo, né, vocês também vão descobrir nessa aula por que os portugueses, em 1500, queriam chegar na Índia. Por que será que os portugueses arriscaram tantas vidas e tanto dinheiro para atravessar o Oceano Atlântico e chegar na Índia, né? Por que será? O que é que tinha de tão importante na Índia? E sobre a China, por que será que a China era tão importante também, né? Por que será que os europeus valorizavam tanto a China, né? Qual era a importância dela? Por que ela era tão valiosa? O que é que tinha também de valioso na China? São dois lugares que tinham questões lá que os europeus queriam a todo custo, né? Ao custo de vidas, ao custo financeiro, né? Então é isso que a gente vai analisar aqui.
Então, nos séculos XV e XVI, os europeus estavam saindo do período medieval, né? Aquele período que vocês estudaram lá no 6º ano, aquele período conhecido como Idade das Trevas, né? Em que os europeus eles ficaram muito restritos à Europa. Eles tinham uma visão de mundo muito fechada. Para eles, basicamente, só existia a Europa. O mundo era formado pela Europa, como a gente viu na atividade passada. Se vocês forem ao texto, vocês vão lembrar. O mundo se restringia à Europa e partes da África. Até nos próprios mapas existia essa questão. Então, para eles, a Europa era o mundo. E, sobretudo, os europeus, nesse momento, viviam um período de grande positividade. Eles acreditavam que eles eram o povo eleito, eles eram as pessoas mais inteligentes, né? Eles eram os seres humanos mais evoluídos. É aí, inclusive, que começa esse pensamento que nós, da história, chamamos de eurocentrismo, que é a visão de que a Europa e os europeus são os lugares e as pessoas mais importantes do mundo. Então, não importa a Ásia, não importa a África, não importa as Américas. A Europa seria o lugar primordialmente mais importante do mundo. E nesse momento também temos o que nós vamos estudar lá na frente, o movimento chamado Renascimento Cultural. Então, muitos nesse momento vão procurar novas tecnologias, vão descobrir novas questões, novos conhecimentos, né? Vão ter grandes avanços na astronomia, né? Na própria história, na geografia, em todas as ciências, na biologia principalmente, né? As pessoas vão passar a ter uma relação muito mais próxima com as ciências. O mundo vai sendo descoberto, né, aos poucos, e a visão de mundo dos europeus vai se abrindo bastante. Então, é importante, nesse contexto, perceber uma questão. Prestem bem atenção. Antes dessa abertura dos povos europeus, antes desse renascimento cultural europeu e antes dessas grandes descobertas, já existiam povos muito mais antigos que eram extremamente mais desenvolvidos do que os europeus. Estes povos, entre eles, estavam os indianos e os chineses. Civilizações muito antigas, extremamente antigas, que estavam ali e já tinham graus de desenvolvimento muito maiores, né? Inclusive, é interessante pensar nessa diferença, né? Como os europeus lidavam com os chineses e com os indianos e como eles trataram os povos indígenas das Américas. Eles trataram de uma forma totalmente diferente, porque eram povos já muito conhecidos, né? Eram conhecidos desde a antiguidade, né? Desde o período clássico. Já existiam relatos da relação dos europeus com o pessoal da China e da Índia. Eram povos conhecidos, né? Que conheciam os europeus também. Então, é isso. Esses povos que habitavam essa região da Índia e da China possuíam diversas características importantes que nós vamos analisar a seguir. Mas para isso a gente tem que primeiro entender um pouco a história, um pouco da história da origem desses povos, para que vocês entendam, percebam o quão antigo eram essas civilizações. Então, bom, a Índia. As origens históricas da Índia estão no 2º milênio antes de Cristo, ou seja, 2000 anos antes do nascimento de Cristo, a Índia já começava a surgir, os povos do que nós conhecemos hoje como Índia. A origem desse povo está lá na Idade do Bronze, né? Com a chegada dos povos arianos que dominaram a região, dando origem ao chamado período Védico. O período Védico é assim chamado porque ele se baseia em escrituras muito antigas chamadas de Vedas.
os Vedas são para o povo hindu o que a Bíblia é para o povo hebreu. É um livro que é ao mesmo tempo sagrado e também é um livro histórico. A Bíblia para os hebreus, ela é ao mesmo tempo, né, a escritura mais sagrada, mas ela também é um registro da história do povo hebreu. Então, os Vedas são esse tipo de livro e nele estão contidas, né, são espécies de coletâneas de histórias, lendas, rituais e costumes que basearam a cultura e a religião dos povos hindus, né, chamados povos hindus, que deram origem aos indianos, né? Dos elementos mais importantes que existem nesses textos é a organização social do povo hindu, a organização chamada de castas. Cada casta é organizada da seguinte forma. Só um segundo aqui para eu pegar a imagem para vocês. Bom, aqui está o sistema de castas indiano, né? Então, vocês observam que existe uma pirâmide social, né? A pirâmide social é a forma que nós encontramos de deixar graficamente registrado como uma sociedade se organiza, né? Então, de cima para baixo, temos os mais poderosos para os menos poderosos. Essa pirâmide, esse sistema de castas está prescrito no Veda e ele se origina de uma questão muito interessante da religiosidade hindu. Para eles, existe um deus chamado Brahma, igual a cerveja, né? O deus Brahma é o deus criador de todas as coisas, né? É através dele que surgiu a terra, toda a natureza, os animais e os seres humanos. E existe a lenda de que os seres humanos se originaram do corpo de Brahma. Então, a casta mais superior, a casta mais importante dos indianos, são justamente os brahmanes. São estes de cima. São sacerdotes e detêm o poder político, né? A maior parte dos poderosos da nação indiana são brahmanes. Depois vem os kshatriyas, logo abaixo, são os guerreiros, né? A casta dos guerreiros. E depois vem os vaixyas, que são os comerciantes, né? São as pessoas que trabalham justamente com o comércio e tal. Também é uma casta importante. E abaixo deles vem os sutras, que são os operários. São os agricultores, pessoas que trabalham com agricultura e serviços em geral. E abaixo de todos, nessa partezinha aqui onde tem esse emoticon chorando, existe, deixa eu pegar aqui. Esse aqui. Nessa partezinha aqui estão os Dalits, que são os intocáveis. Então, todas essas castas aqui que eu citei, até os sutras, são a história, né, os Vedas, contam que eles são oriundos do corpo de Brahma. E os Dalits não teriam origem no corpo de Brahma, mas na poeira dos pés de Brahma. Ou seja, eles não seriam parte da divindade. Então, são pessoas muito... são párias sociais na Índia. Até hoje a Índia, eles lutam por igualdade de direitos, mas lá, assim, historicamente, é um grupo, é uma parte da população que sofre muito preconceito, muita discriminação. São pessoas que, inclusive, têm que viver em situação de extrema pobreza devido a não terem nascido em uma família de uma casta mais alta, né? Então, basicamente, vocês observam que os Vedas, textos escritos há milhares de anos, ainda influenciam na cultura indiana. Desde os tempos mais primórdios da história da Índia, ela foi marcada por invasões de outros povos, né?
a Índia sempre sofreu com essas questões. Então, desde os mongóis, que é um povo do leste asiático, até os islâmicos, né, foram povos que invadiram e dominaram o império, a região da Índia. E esses povos, eles trouxeram bastante a questão do comércio. E o comércio, basicamente, no grande litoral indiano, né? Muitos dos grandes portos que ficaram bastante conhecidos na época das grandes navegações eram portos e estruturas implementadas durante o período de dominação dos mongóis e do Império Islâmico, que tem bastante essa característica do comércio. E aí vem também a questão dos portugueses, né? Os portugueses, eles durante o século XV, eles vão implementar uma viagem que vai ser liderada pelo navegador Vasco da Gama, né? O time de futebol, né? O padroeiro do time de futebol, Vasco da Gama, que realizou uma viagem à Índia e começou esse comércio com os indianos, né? Que é um comércio extremamente valorizado, foi extremamente valorizado e extremamente importante. Então, aqui nessa imagem, vocês podem observar que a Índia é banhada, né? Ela é banhada pelo Oceano Índico e ela está cheia de portos, né? Portos importantes que deram essa vantagem aos povos, que fez com que os europeus observassem bastante esse aqui, mais ou menos, esses portos aqui nessa região, eles vão ser extremamente importantes para que ocorra o comércio entre a Índia e os povos europeus, né? Esse comércio que ele vai começar a ser bastante importante no século XV e XVI, né? O período das grandes navegações. Então, para responder à questão lá do início, por que a Índia era tão importante para os europeus, a ponto deles arriscarem suas vidas no mar, né, para tentar chegar à Índia, aqui está a resposta, né? Nós sabemos, acho que talvez essa explicação seja bastante rasa, né? Foram as especiarias. Mas que especiarias, né? E por que as especiarias? Bom, a canela, o cravo, a pimenta, o cominho, o gengibre, todas essas especiarias, elas eram extremamente importantes para os europeus. Primeiro, porque melhoravam muito o gosto dos alimentos. Por incrível que pareça, ou não, na época do século XV não existiam, por exemplo, as carnes, elas tinham um gosto horrível, porque não existia geladeira. Então as carnes, elas eram salgadas e envelhecidas para que fossem conservadas. Então, inevitavelmente as carnes, quando não consumidas frescas, né, carnes de caça, tinham um gosto muito ruim. Então as especiarias, elas amenizavam esse gosto. Até hoje, né, a gente vai comer uma carne, uma comida, é mais palatável quando ela está bem temperadinha. Então os europeus, eles, quando descobriram as especiarias, eles não conseguiram mais deixar de lado. A canela, ela servia bastante para fazer pratos doces, né? A canela até hoje é utilizada nessa culinária, na doceria. Então, também nesse sentido ela servia. E, por fim, a questão mais importante ainda era que muitas dessas especiarias serviam também como elementos medicinais. Elas estavam dentro da medicina tradicional de muitos países, né? Chás, infusões, pós medicinais para ferimentos. Todas essas questões, essas especiarias estavam aí envolvidas. Então, para responder a questão, basicamente era isso. Especiarias que serviam tanto para melhorar a alimentação, quanto para a medicina tradicional dos europeus. Outra questão eram os tecidos. Os tecidos do Oriente, sobretudo da Índia,
eram muito valorizados. Tecidos finos, né? Tecidos finos produzidos na Índia. Por quê? Porque os europeus, eles até bastante tempo, eles tinham uma produção de tecidos muito rústica, né? O tecido europeu, ele era basicamente o tecido feito a partir da lã da ovelha e o tecido feito, creio que nem do algodão, porque o algodão já foi também o beneficiamento do algodão foi uma invenção dos indianos. Então, portanto, os indianos trouxeram para os europeus a prática de produzir tecidos com algodão e tecidos que davam tecidos muito mais finos e muito mais delicados para a produção de roupas e ornamentos. Então, desde essa época, outro elemento que fazia com que os europeus ficassem loucos para ir à Índia era para adquirir os famosos tecidos indianos. Então, basicamente, são esses dois elementos que fazem com que os europeus queiram, a todo custo, ir à Índia. Então, só para finalizar a questão da Índia, nós temos alguns a questão da arquitetura indiana, né? Nós costumamos exaltar bastante a arquitetura produzida no Egito, né? O Egito Antigo, as pirâmides egípcias, a arquitetura romana, a arquitetura grega, mas a arquitetura de origem hindu, ela é extremamente magnífica, né? Também produzida há milhares de anos, né? Há bastante tempo atrás, e com uma sofisticação bastante interessante. Esse aqui é um mosteiro da religião hinduísta e uma das obras, né, das obras de engenharia dos indianos que eu mais acho interessante é este mosteiro indiano aqui, extremamente colorido, extremamente ornado. Daí a gente observa a riqueza de detalhes que os arquitetos indianos eram capazes de produzir, né? Então, é interessante notar que, para além da Europa e dos europeus, existia aí civilizações produzindo obras de bastante requinte. Bom, agora para a questão da China, né? A China antiga e a sua importância para o mundo dos europeus do século XVI, do século XV e XVI. Então, assim como a gente fez com a Índia, vamos ver um pequeno prelúdio, né? Um pequeno resumo da história chinesa para a gente entender também a antiguidade dessa civilização e a gente também tentar entender assim como ela já estava avançada com relação à civilização europeia, né? Que se dizia mais importante na época, que se dizia mais evoluída. Então, a China, ela começa, a região que nós costumamos chamar de China, né, a China atual, ela começa a ser ocupada por volta de 10.000 antes de Cristo. Vocês pensem aí, 10.000 anos antes de Cristo, essa região que nós conhecemos como China já estava sendo ocupada. É bastante tempo. Então, os povos que ocuparam a região, eles começaram a se organizar em torno de dois grandes rios que banham, né, a região. O Rio Amarelo, que é este da imagem, e o Rio Azul. Esses dois rios são rios extremamente grandes e extremamente vorazes. Eles têm cheias monstruosas, né? E já nessa época de instalação desses povos, eles já começaram a pensar em soluções para tentar barrar os estragos das cheias dos rios e usá-las a seu favor, né? Então, quando a gente pensa lá, quando vocês viram lá no 6º ano, os povos egípcios, vocês viram que foi o mesmo processo, né? O mesmo processo que aconteceu com os egípcios com relação ao Nilo, aconteceu com os povos da região da China, né? E que são povos que, se a gente for parar para pensar, né, foram assim tão importantes quanto, só que não são lembrados na história. Essa é a questão que a gente está tentando sanar aqui. Tentar trazer um pouco da história desses países, desses lugares que foram tão importantes para a nossa história e que muitas vezes não são lembrados, né?
Então, esses povos, assim que começaram, né, a ter essa relação de barragens cheias do rio, começaram também a sua produção de agricultura, né? Sobretudo com o arroz, a cevada e o trigo. Então, como é que eles faziam esse processo de plantio, né? Bom, o plantio que os chineses faziam, ele segue esse modelo aqui. Se vocês puderem observar, são espécies de degraus que eles cavam nas montanhas e esses degraus são inundados com água e o arroz é plantado dentro de cada um desses degraus. Em cima dos degraus são produzidos o arroz. E esse sistema é milenar. Eles produzem assim até hoje, mas é um sistema milenar de produção que usa, né, a própria cheia dos rios para irrigar as plantações. Outro elemento interessante que esses povos da China antiga criaram, né, foi uma forma de escrita extremamente complexa, né? E, juntamente com isso, o manuseio da cerâmica. A cerâmica chinesa é uma das cerâmicas mais finas do mundo e ela começou a ser produzida há milênios atrás. É bastante tempo antes dos europeus muitas vezes nem sequer dominarem uma arte mais refinada, os chineses já produziam cerâmicas como esta da imagem. Se vocês observarem, esse pote de cerâmica, ele é todo pintado com o que nós chamamos, o que os chineses criaram, a forma de escrita deles, os ideogramas, né? Ideogramas chineses, que é a base da escrita e da linguagem deles até hoje. Então, é um tipo de linguagem extremamente complexa, criada há muitos anos atrás, em períodos muito recuados da história e muito antes de muitas das criações das tecnologias que os europeus inventaram, né? Se vocês puderem observar nesse mapa, a China é claramente um dos maiores países do mundo, né? A Rússia está ali coberta por mim, pela câmera, mas você pode observar que a China realmente ela se sobressai dentro do mapa mundo como um dos maiores países. E isso, na história chinesa, foi uma questão, porque era difícil que um poder centralizado se estabelecesse aqui. Então, muitas vezes, da história chinesa, existiam diversos reinados que lutavam entre si pelo domínio uns dos outros. Então, a China, ela esteve boa parte da sua história em guerras extremamente sangrentas entre guerras internas, né? Não era nem questão de inimigos externos, eram de guerras internas mesmo. Então, existiram diversas dinastias que governavam cada porção do país, né, cada porção do território. E esses reinos, né, de tempos em tempos, guerreavam e um desses períodos da história chinesa de grandes combates foi chamado de o período dos combatentes, que se estendeu do século V a.C. ao século III a.C. Então, em 221 a.C., ocorre a primeira grande dinastia, o primeiro grande império, né? Quando a China se transforma de fato no império, a primeira dinastia imperial chinesa vai ser a dinastia Qin, da onde vem inclusive o nome China. Então são eles que vão unificar a China e transformá-la nessa grande porção territorial única, né? E esses primeiros imperadores vão fazer coisas extremamente importantes do ponto de vista histórico. Uma delas, que é produzida, é a Grande Muralha da China, que é, né, atualmente uma das grandes maravilhas. A Muralha da China, uma das grandes maravilhas do mundo, é uma construção gigantesca, assim, inimaginável para os nossos padrões modernos, que sua construção durou
basicamente do século III a.C. até o século XV. Ainda existia a construção da muralha da China ainda estava sendo construída. E hoje resta dela uma parcela pequena, mas que mesmo pequena ainda dá para ser vista do espaço, né? Fotos de satélite veem perfeitamente a muralha da China do espaço. Então, só para vocês terem a dimensão do quão evoluído tecnologicamente era essa civilização e quanto os feitos, né, os feitos de engenharia que ela produziu bem antes dos feitos das civilizações europeias. Depois da dinastia Qin, temos a dinastia Han, que vai durar de 206 a.C. a 220 a.C. E nessa dinastia vão ocorrer grandes avanços científicos e tecnológicos, que um deles é nada mais nada menos do que o papel. A forma como nós produzimos, a ideia de como produzir o papel, ela vai ser uma invenção dos chineses, né? A forma de você pegar, moer o miolo de uma árvore e produzir uma folha, né, prensada, essa é um modo de execução que foi pensado pelos chineses. E, além disso, a bússola, que vai ser um elemento extremamente importante para as grandes navegações, foi também uma invenção dos chineses. Então, só para vocês terem uma ideia da importância, né, das invenções, do legado que eles deixaram para os europeus, que os europeus se apropriaram e produziram também seu legado em cima disso. A questão da seda é extremamente importante também para se entender por que os europeus tinham interesse na China. Se na Índia a grande questão eram as especiarias, na China a grande questão era a seda. A seda, que é um dos tecidos mais finos e caros do mundo até hoje, era na época produzida através do casulo desse pequeno inseto, dessa pequena larva. Produzia-se a partir dela esse casulo, e que a partir do casulo era produzida a seda, né? Esses casulos aqui, eles eram fiados e se produziam estes magníficos tecidos e essas magníficas roupas. Então, os europeus eram loucos pela seda. Tanto é que existia a Rota da Seda, que ligava a Europa, atravessando a Ásia, até chegar à China, para que se buscasse essa mercadoria e se revendesse na Europa. A seda, ela foi responsável por grande parte da fortuna dos mercadores italianos do século XVI, do século XV e XVI, como, por exemplo, os mercadores de Gênova. Aqui nós temos essas mulheres fiando, né? Elas estão aqui fiando a seda, produzindo uma peça de tecido. Voltando aqui. Bom, agora, depois da dinastia Han, nós temos a dinastia Song, que na China ela também vai ser responsável por mais alguns dos avanços importantes da questão das tecnologias, né? E esses avanços vão ser basicamente na questão das navegações, porque sim, não foram apenas os europeus que navegaram os grandes mares, né? Nós conhecemos bastante as conquistas dos europeus, Cristóvão Colombo, né? Na verdade, nós vamos conhecer nas próximas aulas as aventuras de Cristóvão Colombo, né? De Pedro Álvares Cabral, enfim, esses grandes navegadores europeus. Mas os chineses, já há bastante tempo, nos séculos 11 e 12, enquanto a Europa ainda ainda estava na Idade Média, né? Os chineses já produziam embarcações extremamente avançadas.
Aqui, apenas para ter uma base de comparação, nós temos algumas imagens de embarcações. Deixa eu só pegar aqui para destacar para vocês. Essa embarcação aqui é a caravela Santa Maria de Colombo, né? Aqui descobriu a América. Observem o tamanho, observem a estrutura. Essa gigantona aqui é uma embarcação chinesa do século XV, né? Então, comparem apenas o tamanho, né? E aí vocês observem também como a estrutura era extremamente mais complexa, né? As velas existiam muito mais velas, né? Vocês podem observar aqui um número muito maior de velas. Essas velas elas eram produzidas com bambu e com uma espécie de fibra de bambu, enquanto as caravelas eram produzidas com tecido, né? Essas embarcações, além disso, possuíam nas suas laterais espécies de âncoras de sustentação que deixavam o navio muito mais estável. Então, esses navios chineses, eles navegavam com muito mais segurança do que os navios europeus. Eles, inclusive, por exemplo, em uma tormenta, né, em uma tempestade no mar, os navios europeus estavam muito sujeitos a serem estilhaçados pelas tempestades, porque eles eram muito rígidos. Já os navios chineses, eles tinham uma estruturação que permitiam que eles navegassem de forma muito mais suave no mar e, quando se deparasse com tempestade, não sofriam tantos danos. Então, outra diferencial da navegação chinesa para a navegação da Europa era a questão de quantas pessoas cabiam em um navio. Nós vimos na última atividade que os navios europeus, essas caravelas, cabiam no máximo 200 navegantes. Já os navios chineses cabiam em torno de 1.000 navegantes. E esses 1.000 navegantes não eram apenas homens, eram homens, suas famílias e seus filhos. Então, era um verdadeiro cruzeiro. E nesses navios, inclusive, não eram tão sujos e degradantes quanto os europeus. Eram navios que, inclusive, tinham condições de neles serem cultivados legumes, verduras. Então, vocês vejam que era uma senhora tecnologia para o período. E pensem também que era um período anterior às grandes navegações do século XVI. Por isso, é tão interessante perceber essa outra história, não é? Bom, o papel, né, a invenção do papel e a invenção da bússola. A bússola chinesa, ela era formada, né, por essa colher. E essa colher, essa ponta dela aqui, é que ela tinha a questão magnética, né? Era a parte magnetizada que apontava para o norte. Isso aqui é outra questão interessantíssima, né? Os chineses, muito antes de todo mundo, eles tinham produzido uma espécie de detector de terremotos. Vocês sabem que a China até hoje sofre uma região de extrema atividade sismológica. Então, eles desenvolveram esse aparelho aqui, que é uma espécie de detector de terremotos. Qualquer alteração, né, qualquer atividade sísmica, esses dragõezinhos cospem uma bola na boca de um desses sapos. Então, cada um desses sapos está direcionado para um ponto cardeal, leste, oeste, norte, sul, sudeste, e eles apontam em direções diferentes. Então, se tiver uma atividade sísmica no leste, por exemplo, aí a cabeça do dragão vai cuspir uma bolinha na boca do sapo e vai demonstrar que está tendo atividade para aquela região. Então, é um pensamento extremamente à frente do seu tempo, né? É interessante pensar isso. E, por fim, a imagem do Marco Polo, né, que foi um símbolo, na verdade, da relação, do início das relações comerciais
entre Europa e China. Ele era um comerciante de Gênova que no século XII, né, começou a produzir, né, uma relação comercial forte com os chineses. E foi, inclusive na época, a China já tinha sido invadida pelo Império Mongol e estava sendo comandada por ele. E o Marco Polo foi até a China, inclusive dando origem a um dos clássicos da literatura, né, As Aventuras de Marco Polo, que futuramente ganharia séries e filmes. Inclusive, quem quiser procurar na Netflix, tem uma série das Aventuras de Marco Polo, quem se interessar, que trata justamente dessa aventura, né, desses primeiros comerciantes que iam se aventurando, arriscando a sua vida em busca dessas maravilhas e dessas riquezas do Oriente. Então, a partir dessa questão do Marco Polo, começou bastante essa relação, né? Primeiro com os italianos, depois os próprios portugueses, franceses e, por fim, os ingleses entraram aí nessa onda do comércio marítimo com a China. E nesse período final do século XVI, a China estava em um de seus auges, né? Depois da expulsão dos mongóis no século XVI, a China, ela com essa frota, né, que a gente mostrou, com essa frota desses navios importantes, ela dominou o comércio no mar, no Oceano Índico, né? E depois no Pacífico, chegando mesmo até navegar as águas do Atlântico. Então, basicamente, essa aula de hoje foi para mostrar para vocês as características das civilizações indiana e chinesa e as relações, né, que elas tiveram com os países europeus e por que os países europeus almejavam tanto conquistar e chegar até esses lugares. Por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer questão a gente pode tratar depois, né? Pode ser que tenha ficado muito grande, mas era isso.